A lei no Rio de Janeiro, a que vale é a da rua. E essa é nossa. É nós que cria, como se fala por aí, é nós que executa. Qual é a espinha dorsal do bicho hoje? Caça-níquel. 90% do faturamento. Olá, Gustavo! Oi, Marina! Olá, caros ouvintes e espectadores do nosso podcast de cinema. Estamos aqui num local inusitado, que é um sítio no meio do mato, mas tem uma explicação, que é porque a gente está com um convidado super especial que está com a gente aqui neste sítio. Que é nosso amigo há muito tempo. E que, por acaso, lançou uma série de muito sucesso na Netflix recentemente e, portanto, a gente aproveitou o gancho dele estar aqui para conversar com ele sobre essa pessoa série. Também que a gente está fazendo um mistério para apresentar, é uma pessoa que trabalhou com a gente muitos anos, é uma pessoa que editou o meu primeiro filme, Canção da Volta, editou o seu... Montou também, eu gosto de falar montagem, que eu sou do... Sim, montou, da película. Montou Califórnia. Já co-dirigiu comigo também uma sitcom lá atrás que a gente fez, já roteirizou. Quero ter um milhão de amigos. Escreveu muitas coisas lá na Mira Filmes, nossa produtora, e depois virou um roteirista super badalado hoje em dia e que fez uma série que fez muito sucesso, sobre a qual vamos falar hoje. Está fazendo sucesso? Sim, fez, está fazendo, fará, em todos os tempos, uma série de muito sucesso. E então vamos apresentar aqui para vocês o Bernardo Barcelos, que é o escritor do Os Donos do Jogo, uma série da Netflix, produzida pela escritor é uma palavra... Qual é o termo que se usa hoje? Criador e roteirista. Criador, como é que se fala hoje em dia, Bernardo? Roteirista-chefe, roteirista, e fazer falar autor e chefe também. De sala. Chefe de sala é uma coisa que parece que Mas tem um crachá, né? Tem um crachá, assim, a pessoa, eu sou chefe. Eu me chamo de roteirista só. Mas também criador, nesse caso, eu fui um dos co-criadores da série. Co-criadores? Por quê? Então vamos começar daí. Donos do Jogo é uma criação de quem? Minha, do Heitor Dália e do Bruno Passeri. Originalmente foi o Heitor Dália que chamou a gente, eu e o Bruno. O Bruno é um parceiro de roteiro que roteirizou junto comigo o DNA do Crime, foi roteirista-chefe do DNA do Crime comigo. Uhum. E aí, em 2022, o Heitor Dália e o Manuel Rangel, que é o produtor da série, chamaram a gente com essa encomenda de criar uma série sobre jogo do bicho contemporâneo. Uhum. E foi quando, desculpa? 2022. Isso é antes do Vale Escrito? Sim, mais ou menos um ano antes. Tá. Era um assunto que os dois já estavam muito interessados e pesquisando, e tinha também um certo zeitgeist da época, hoje em dia eu tenho noção disso, que apontava para uma série desse tipo. Não foi só a gente que começou a ficar entusiasmado com o tema, ou eles no caso, e depois a gente. O Vale Escrito foi também um produto desse momento, assim. Muita coisa estava acontecendo no mundo do jogo do bicho. Eu acho que o audiovisual também entendeu que era uma mistura interessante de drama criminal com melodrama, e claro que depende do enfoque que cada um ia dar, mas que parecia que era a bola que estava quicando, assim. E estava mesmo. E tava. Porque você está falando que foi antes, vocês começaram a desenvolver antes do Vale Escrito, que foi essa série documental da Globoplay, que foi uma coisa assim, um acontecimento. Assim, ele furou todas as bolhas, né? Fazendo sua fezinha hoje, maninho? Hoje, todo dia. O jogo do bicho é ilegal e historicamente comandado por homens. Maninho foi assassinado ontem à noite com 3 tiros de fuzil disparados a queima-roupa. Uma das principais linhas de investigação aponta como mandante do crime Rogério Andrade. Então, mesmo eu que não sou uma pessoa que seria alvo, digamos assim, né, um alvo óbvio, fui totalmente atingida e impactada pelo Vale Escrito. Não só isso, como eu adorei, eu achei aquele universo, até porque as coisas que acontecem são tão mirabolantes, né, que se fosse só uma obra de ficção eu ia falar, ai, nossa, exageraram nesse negócio aqui, 2 gêmeas, como assim? E não, né, as histórias são muito incríveis, né, então vocês já estavam trabalhando nisso. Sim. E como foi essa descoberta, né, de que de fato vocês estavam falando de um assunto que estava, como você disse, nesse zeitgeist aí, nessa... A gente, tanto eu quanto o Bruno, somos do Rio, então a gente já cresceu com essas histórias, Jogo do Bicho, tem esse aspecto mítico que todo mundo sabe, tanto ligado à escola de samba, mas também ao cotidiano e um pouco da criminalidade local. Então não era um assunto alienígena pra gente.
E se você consome, principalmente os jornais do Rio, você via que, embora fosse um assunto muito antigo e muito pertinente, nos anos anteriores ele tinha voltado aos holofotes, assim. Então, quando o pedido chegou, a gente passou a trabalhar por uma pesquisa do que estava acontecendo naquele momento, mas também olhando para trás. A princípio, para a gente, parecia uma história tão boa, principalmente, eu diria, as das duas irmãs, mas parecia uma história tão boa que estava na cara que outras pessoas iam atrás. Assim. A gente tinha tido o Frio de Carnaval, né, que era uma série de 2007, acho que já Aquela não sei do mais Cal a data. Hambúrguer? Uma das primeiras Uma séries das mais primeiras assim, séries brasileiras, premium né? brasileiras feitas pela HBO. Mas fazia tantos anos que é quase como se o Filho do Carnaval tivesse passado tanto tempo que muitas histórias novas poderiam ser contadas. Embora o Filho do Carnaval tenha sido uma série super bem aceita, principalmente no mundo do audiovisual, assim. Enquanto a gente estava desenvolvendo, a gente não tinha completa noção de que tinha outras pessoas fazendo, mas aos poucos a gente começou a ouvir falar, tem uma série que está também sendo desenvolvida em tal lugar, e aí veio o Vale Escrito. E eu acho que o Vale Escrito foi, por um lado, um frio na barriga, porque a gente falou, nossa, eles estão pegando exatamente a história que a gente está trabalhando, mas também deu um conforto de que a gente estava indo num caminho muito popular, muito legal, e ao mesmo tempo distante o suficiente da realidade para ainda ter um interesse do público, assim. Eu acho que o nosso projeto original era justamente conseguir beber do que era o que a gente tinha visto da realidade, não só do contemporâneo ali de 2022, quanto dos 30 anos anteriores, sem ter que fazer um retrato fiel. Então a gente se inspirava em personagens, em histórias, a gente tinha uma certa licença para conseguir colher desse mundo e criar uma série nova. E aí eu acho que o Vale Escrito, em vez de anular a nossa série, ele acabou potencializando, assim. Acho que foi dando até um lastro, né? Assim, para dizer, olha, a gente está falando de ficção, mas a gente não está criando uma coisa do zero, assim, digo, totalmente da nossa cabeça, né? Muito ancorado em fatos, que deixa a série mais interessante, eu acho, né? Sim. Eu gosto de coisas que são baseadas em fatos reais, eu gosto também do documental, mas gosto de ver uma ficção que é isso, que está ali ancorada em algo, né? Eu acho que nesse caso, não é só uma questão que a série não é exatamente baseada em fatos reais no sentido assim, como o Tremembé é, por exemplo, mas eu acho que é baseado no Brasil, num universo real, porque eu acho que, no fundo nós estamos falando de uma série, vamos chamar assim, de gênero, né? Poderia dizer que é uma série de máfia, um tipo de máfia que não é a máfia siciliana, nova-iorquina, aquela máfia americana, né? Sim. É um tipo de máfia muito brasileira, que é específica e que traz uma coisa que funciona do ponto de vista audiovisual, que assim, que a gente está acostumado a ver e gosta e tal, mas com acho que isso que você está falando, é isso uma que eu quis autenticidade. Dizer, que ela tem uma base na rede, não é que é baseada em fatos, pequenos fatos reais, é que assim, isso existe, esse universo, ele existe no Brasil. Sim. E como você bem falou, Gustavo, eu acho que tem uma coisa de que eu acho que nós, o audiovisual brasileiro, muitas vezes padece dessa coisa de fazer uma cópia, né, de uma realidade que faz sucesso no audiovisual, sobretudo no cinema americano, e aí essa transferência muitas vezes fica com aquela cara de uma cópia meio capenga, né? Você fala, nossa, mas isso não tem no Brasil, né? Então para que importar uma coisa que é meio fake, né? Nesse caso não, nesse caso tem aquele baita terroir carioca, que é o Jogo do Bicho, com todas os conflitos, a gravidade, as implicações, né, e a escala que aquilo tem, porque é muito dinheiro. Sim. E onde tem muito dinheiro, tem muita gente envolvida, e tem muitos fatos extraordinários também envolvidos, porque ali é uma grande disputa de tudo, né? Sim. De poder, né, claro, mas de dinheiro, de amor, de tudo, né, que você pode imaginar. Acho que foi a primeira pergunta que a gente começou a se fazer quando nós quatro, né, começamos a discutir a série, era o quanto a gente ia pegar da realidade, qual era a liberdade que a gente ia se dar, e ao mesmo tempo sempre com a preocupação de conseguir ter um potencial criativo nosso forte, que a gente conseguisse também criar em cima, mas sem perder o que era a essência tão boa, tão interessante daquilo que a gente estava vendo, assim.
Porque essa sensação que todo mundo ficou ao ver o documentário, a gente estava tendo na pesquisa, que era, não acredito que isso é verdade. Não acredito que isso estava acontecendo, mesmo sendo alguém que já acompanhava nos jornais, quando você se debruça mais fortemente e mergulha naquele mundo, você fica muito impressionado como tanto as brigas familiares, como os atentados e as rixas que vêm de muitos anos e as pequenas vinganças eram cinematográficos, assim. E aí a gente chegou nesse acerto que era, a gente não quer de maneira nenhuma fazer um documentário ficcionalizado, a gente só não quer perder a potência das histórias. E a gente vai tentar beber dessa fonte sem ter nenhum compromisso com a realidade. Então é até difícil você, olhando a série hoje, ter exata noção do que é o quê. Porque muita coisa está embaralhada, propositalmente. Então muitas perguntas depois que a série estreou veio, mas quem é quem? Quem exatamente a Myrna representa quem? O Profeta representa quem? E a nossa resposta é não, ninguém exatamente. Porque é uma certa mistura. Mas é claro que, em termos de personalidade, acontecimentos, a gente bebeu muito da realidade. E como surgiu a ideia de misturar um pouco o que seria uma série de ação, vamos chamar assim, né, de aquela coisa que a gente brinca assim, tiro, porrada e bomba, com uma coisa de melodrama, que a série tem muito forte também, de você, enfim, fazer esse mix de gêneros? Eu acho um pouco difícil precisar, mas eu lembro muito desse início de discussão, conversando com o Bruno, a gente começar a perceber que, principalmente por causa da briga das irmãs, mas quando você vai ampliando para todas as famílias, o fato de ser necessariamente uma série de um drama criminal baseado nas famílias, os eventos melodramáticos iam ficando assim, muito evidentes pra gente. Por acaso, e é totalmente por acaso, na faculdade, a minha monografia era sobre melodrama, mas muito especificamente sobre Onkawai. E a melodrama é sempre sobre excesso, sobre obviedade, sobre engajamento mais do que identificação. E a gente aprendeu, e acho que tem muito a ver com a nossa cultura audiovisual, e quando eu digo nossa, não só de nós três, mas acho que do mundo, a identificar o melodrama na vida, assim. O melodrama tá em tudo, assim. E eu acho que quando você começa a ler sobre as histórias, você já vê o potencial melodramático muito forte, assim. Teve um momento da série que de criação que eu acho que que foi de certa forma um divisor de águas, quando a gente entendeu que um determinado personagem tinha uma relação com uma outra personagem. E que isso tinha muita cara de folhetim melodramático, e ao mesmo tempo, em vez de afastar a gente sentiu que essa era a série. Que a gente tinha que conectar as famílias, que as coisas tinham que ser maiores do que só uma briga por poder. Então os sentimentos eram mais próximos da gente. E a aceitação que teve, né, com as pessoas que estavam trabalhando já nessa época e depois que a série foi para Netflix, foi o que deu uma bandeira verde pra gente continuar nessa toada, assim. A Netflix tinha essa vontade de ter uma série que não fosse só um melodrama puro, mas também não fosse só um drama criminal. Essa era uma mistura que interessava a eles, então também tinha um incentivo por parte da própria Netflix. E aí a gente começou a ir nesse lugar. E eu gosto de brincar que é um cabo de guerra, assim, que é um bom cabo de guerra. Porque eu acho que na sala de roteiro, o jeito que ela foi estruturada, tinham roteiristas que vieram do mundo das novelas, tinham roteiristas que vieram do mundo do crime, e também eu acho que como a própria Paranoide produtora, na figura do Heitor, do Manuel, dos produtores de desenvolvimento estavam lá, mas também da Netflix, na figura de executivas, cada pessoa puxava para um lado, num bom sentido. Então nunca a série ia muito por um drama criminal ou para potencializar cenas de ação, e nem ela ia só para o melodrama. E aí esse cabo de guerra criou um híbrido que podia ser muito arriscado por um lado, porque a gente também tinha medo de afastar uma parte do público, porque se você é um público querendo ver um melodrama, você talvez achasse a série violenta demais, ou com plot demais, virada demais, ou se você fosse uma pessoa só procurando o lado drama criminal, você podia ser afastado pelo melodrama. Mas agora que a série já estreou e que ela foi bem, eu sinto que a gente chegou num híbrido bom. Então vamos lá, a série tem quantos episódios? São 8 episódios. 8 episódios. De em torno de 50 minutos. Tá. E como é que funciona? Vamos explicar para o público que está ouvindo a gente, assim, porque acho que as pessoas têm curiosidade de entender como é que uma série da Netflix, em 8 episódios, como é que ela se dá, né? Como é que aquilo sai de uma ideia da cabeça de alguém e chega eventualmente na tela.
Quanto tempo, quantas pessoas trabalhando nessa sala de roteiristas, e conta um pouquinho, você falou já, né, que não é assim uma pessoa, um gênio criativo sozinho criando em casa, não. Assim, tem uma grande, digamos, uma confraternização de desejos, vontades e, enfim, e parâmetros que eventualmente, por exemplo, uma plataforma como a Netflix tem que atender para que aquilo emplaque, né? Também é um desenho que varia. No nosso caso, era uma peça de venda, um PDF que tinha uma sinopse, uma descrição dos personagens, que no fundo eu acho que foi a grande parte da criação que vendeu bem a série e que ficou até o final. Assim, a gente se debruçou muito sobre os personagens, desenvolveu muito eles. Então, se você olha o que a gente criou lá atrás, o Profeta, o Nelinho, o Nélio, o Esqueleto, o Sombra, e também o Galego, a Leila, eles já estavam lá. Claro que a gente depois desenvolveu muito e eles melhoraram com o personagem, mas eles já eram personagens bem diferentes e com motivações interessantes, e que eu acho que davam um potencial para ser uma série de universo expandido, que podia ter várias temporadas e que podia não ficar só focada na história do Profeta. A Mirna e a Suzana estavam lá, elas não mudaram muito. O Búfalo mudou um pouco, que é o personagem do Xamã na série, mas eu acho que os personagens estavam muito fortes. E aí a gente também fez um arco de temporada, que é do início ao fim, que ficou também parecido com o que foi pra tela, no sentido de que o Profeta já saía de campus e terminava na cúpula. Também spoiler. Não, aliás, a gente tá falando um monte de coisa, mas talvez a gente devesse dar uns 2 passos atrás para dar... Digamos que a pessoa que está ouvindo a gente está só interessada em saber como é isso de, né, você escrever uma série para Netflix. Dá uma sinopse ou o que era, digamos assim, a estrutura mais essencial, né? Que era o que fez, assim, brilhar os olhos da Netflix. Ai, queremos uma série desse jeito. O que era que tinha? Originalmente era uma série de Jogo do Bicho que se passava nos dias atuais. Tinha uma premissa que no início era muito importante, mas depois ficou um pouco menos, que era nesse momento de discussão sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil, coisa que a gente está vivendo até hoje. E isso era pós-bets. Sim, só que quando a gente estava desenvolvendo, as bets ainda... Elas estavam num momento que elas não tinham explodido. Então você via as bets patrocinando um time ali, mas aí não tinham tomado conta do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Nem do governo. Nem do governo. Tinha uma coisa nem da Virgínia. E tinha, então, a princípio, o debate sobre a eleição de jogos de azar falava muito de cassino, que ainda faz parte do debate hoje em dia, né? Quantos cassinos você vai poder ter por cidade, qual o modelo que você vai seguir, se vai ser um modelo francês. Mas esse debate estava muito forte. Eu acho que o fato das bets terem sido originalmente aprovadas como eles precisavam ser sediadas fora do Brasil originalmente, né? Fez com que a pressão no Congresso por essa legalização aumentasse, mas essa era uma premissa. Mas o que eu acho que de fato a série virou era a história desse profeta, que é esse personagem vindo de Campos Goytacazes, que estava tentando chegar como uma zebra, como um personagem muito pequeno, para tentar um dia ascender a cúpula. É a história da ascensão dele. E a cúpula são A cúpula do Jogo do Bicho é uma organização entre capos, que são os chefes das famílias do Jogo do Bicho, que existe já há muito tempo, mas que não é exatamente muito documentado. Todo mundo sabe que eles se reúnem, mas tem muito poucos detalhes. Mas o que ele queria era virar um chefão, um banqueiro do Jogo do Bicho, no Rio. E aí, essa história fazia com que ele tivesse que entrar, se aliar a uma das famílias que estava disputando esse trono. Isso já estava desde o início. E essa família tinha internamente uma briga entre 2 irmãs. A Mirna Guerra e a Suzana Guerra. Essas 2 irmãs também estavam disputando, dentro da própria família, quem ia tomar o lugar do pai, com a particularidade, como elas são mulheres, elas não podiam elas mesmas sentarem naquele trono. Elas não podiam elas mesmas irem para a cúpula. Exato, isso é uma coisa que está bem presente na série, né? E por que as mulheres não podem sentar na cúpula? A cúpula é uma organização de dezenas de anos atrás, muito conservadora nesse meio de pensar, porque o Jogo do Bicho tem essa estrutura de hereditariedade muito clássica, não tem um questionamento sobre quando um capo morre para quem vai aquele território, sempre é para alguém da família. Se ele tiver um filho homem, vai para o filho homem, se ele tiver
um sobrinho, ou um genro, eu não sei exatamente como se dá as discussões internas, mas sempre foi uma regra. As mulheres não sentam ali. E eu acho que o que a gente viu depois que essas duas mulheres começaram a disputar através de seus maridos, foi uma noção de que aquela era uma organização muito conservadora, com ideias muito antigas, e que o que elas podiam fazer era lutar para botarem o seu homem ali, e não necessariamente elas mesmas sentarem. E é assim que foi, e é assim que é até onde a gente sabe. E óbvio que isso era um potencial muito forte para um desenvolvimento de personagens femininas que estavam atreladas à realidade, ou seja, a gente se esforçou muito para não tornar essas personagens um panfleto do que a gente gostaria que fosse, ou que daqui a 15, 20 anos poderia ser. Estava tentando falar de como e qual o limite do poder e da influência delas. E acho que isso foi uma das coisas que a série também, hoje em dia, olhando, eu acho que acertou, porque a gente conseguiu mostrar. Várias pessoas falaram, por que não se chama Donas de Jogo? E eu acho um questionamento super válido. Mas ao mesmo tempo, se você assiste a série, você entende que essa é a batalha delas. Né? Se chamasse Donas de Jogo, a série ia partir de outro lugar. A batalha é... Elas não são. Elas não são as donas de jogo. Não, e se elas estivessem lá, talvez tivesse alguma coisa, um dado de apaziguamento, né, que não era interessante. Eu queria aproveitar isso para fazer um gancho, que eu acho que uma das grandes trunfos da série, você acabou de falar que isso está desde o começo, e eu acho que faz sentido mesmo, que são os personagens. Porque, de novo, tudo isso que você falou e tal, na sinopse, né, tem essa história que não é exatamente uma novidade, de sucessão, de disputa e tal, mas os personagens são muito ricos e tem alguns assuntos que eu acho que a série traz sem idealizar, mas ao mesmo tempo deixando ela contemporânea e interessante, que é justamente o papel da mulher, né, as mulheres não só no jogo, mas em outras relações machistas que a gente sabe que não é só no jogo do bicho que existe. Tem uma questão da homossexualidade que eu acho que é super interessante, que é trazida também de um jeito que fica, sei lá, que é legal, verdadeiro, complexo e tal. E tem questões também da humanidade e da fragilidade ali de cada personagem. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância disso, de construir através desses personagens uma complexidade para esse tema, para esse assunto. Eu vou juntar essa pergunta com o que a Marina tinha feito, porque eu acho que aí tem essa parte que é muito importante desse processo de criação, que é a partir do momento que você vende a série, cria uma sala de roteiro, e você tenta montar uma sala de roteiro heterogênea que cada pessoa vai trazer um olhar, assim. Isso foi óbvio, sempre é importante, foi muito importante na série. A gente tinha... Eu era o chefe, a Rosana Rodini, que era uma roteirista que já tinha sido parceira nossa no DNA do Crime, o Rafael Espínola, que também trabalhou no DNA do Crime, a Luciana Peçanha, a Renata Dias Gomes e a Mariana Torres, que vieram desse mundo de novela e já tinham escrito novelas antes, e um assistente que também foi ótimo, que era o João Marcelo. Uma vez que a gente começa a discutir essa série, e todo mundo tinha lido a Bíblia, que eu e o Bruno tínhamos escrito, mas a gente teve a chance de se aprofundar nesses personagens, um monte de complexidade psicológica de cada um deles foi surgindo, assim, e muito personagem ganhou muito. Eu diria que os personagens do Esqueleto e do Sombra, por exemplo, mudaram muito uma vez que a gente começou a trabalhar eles. A gente começou a se colocar no lugar deles. Tem toda uma discussão sobre o Esqueleto querer ser aceito pela família, mas também gostar daquele cara. Ao mesmo tempo, o quanto o pai deles sabia que aquilo estava acontecendo, mas preferia não ver. E o filho sabia que o pai sabia, eles nunca falavam sobre isso. Tinha uma vontade muito grande da sala de levar essa discussão para um outro lugar, que não é sobre eles estão completamente dentro do armário. Então eles se beijam em público, eles não realmente escondem que eles são um casal o tempo todo, mas é um assunto não falado entre o pai, e os irmãos sabem, entre o pai, ele, o Esqueleto, né, e os próprios irmãos. E aí eu acho que esse foi o momento que a série mudou de patamar, assim. Foi quando a gente começou a pegar cada personagem e tentar entender ele. Então quem é o Nelinho, o quanto o Nelinho é um cuidador. Eu adoro esse personagem. O Nelinho o quanto ele é uma pessoa que anulava um pouco da individualidade dele para cuidar dos outros, da família, para tentar manter aquela família unida. E aí o fato dele anular um pouco essa individualidade faz você se perguntar sobre a identidade dele. E ele é esse personagem que podia ser muito opaco, de um jeito que te afastasse, mas eu acho que acabou ficando um personagem
opaco numa medida certa, porque você começa a querer saber mais sobre ele, você entende que ele tem umas camadas que você não está acessando, e aí quando você tem pequenas dicas sobre quem ele é, você cria perguntas no espectador que fazem ele se interessar mais, assim. Isso vale para Myrna, isso vale para Suzana. Na sala de roteiro a gente brincava que tinha time Myrna, time Suzana. E eu acho que isso foi super benéfico, porque alguém diz assim, não, mas a Myrna tá muito chata, a gente tem que trazer mais para cá. Não, mas a Suzana tem que ser mais inteligente. Também uma regra da sala de roteiro é nenhum personagem pode ser burro. A gente sempre queria que todo mundo fosse dentro daquela regra do jogo inteligente. Porque isso torna... Porque eu acho que esse mundo é assim, você não chega nesse patamar do jogo do bicho no Rio sem você ter uma inteligência aguçada, e também era um jeito da gente conseguir fazer a trama ficar mais envolvente, porque a gente se desafiava, pera, mas isso aqui é muito óbvio, se a pessoa fizer isso, outra vai notar. Então tinha que ser sempre um jogo de estar escondendo algo e enquanto você ainda executa uma certa ação. E a Myrna e a Suzana era isso, a gente entendeu que essas eram irmãs, que elas se conheciam muito bem, e que elas no fundo se gostavam, e que elas tinham personalidades de certa forma opostas. Então a Myrna, ela é muito bélica, mas ela também tem coração. Ela tem um afeto, ela tem uma empatia que fica escondida debaixo de muita gritaria e de muita postura forte. E a Suzana era a pessoa que a gente brinca que era saquinha do pau oco, que a própria Myrna chama ela numa hora, que ela, pra fora, ela falava baixo, ela era educada, ela não saía falando um monte de palavrão, mas ela tramava muito. Ela tinha, no fundo, a mesma vontade da irmã de ter poder, só que as duas jogavam de forma diferente. E aí... ela faz aquela pose, né, de esposa perfeita, subserviente. E logo no primeiro episódio, a cena que ela fala no ouvido do Búfalo ali dançando, era um pouco isso, assim. Eles estavam dançando juntos, então eles eram uma dupla, pra gente isso era muito importante. Mas ela é que estava dizendo o que ele tinha que fazer. Você tem que falar com a cúpula, você tem que já dizer qual é o problema. O Búfalo, você tá falando coisa inteligente, né? O Búfalo é claramente esse personagem mais impulsivo do que racional, que, claro, tem uma inteligência, tem uma intuição, tem uma personalidade, tem um carisma, senão não tinha chegado ali, mas são tipos muito diferentes de inteligência e de controle emocional, né? É quase aquela história de esporte, assim, de que no final é todo mundo bom, mas quem tem a cabeça no lugar ganha, sim, assim, no sentido de não jogar sem pensar, né? Sim. E a gente ficava pensando muito sobre o Búfalo, exatamente qual era a força dele naquele mundo, que era todo mundo muito estratégico e cerebral. E a gente ficou pensando, ele é a pessoa que é capaz de exercer violência com as próprias mãos. Que quando você olha para esse mundo mafioso, e aí não é só do Brasil, é que quem está lá em cima já se afastou da rua. E quem já se afastou da rua, de alguma forma, já não é a pessoa que está executando a violência. E o Búfalo veio do MMA, ele é a pessoa que consegue botar medo, não com a palavra, como o Galego faz, mas com as próprias mãos. E aí no primeiro episódio tem um momento que a Suzana fala pra ele, suas mãos fortes, e ele fala, mas é só isso que você vê em mim? E ela fala, não, mas isso é bom. E é meio quando a gente acha, nós roteiristas achamos que é o momento que ele entendeu que é o que ele tinha de diferente naquele mundo. Ele não quer sentar com aqueles velhos, como ele chama, e ia falar de igual para igual. Mas ele era o cara que ia pegar o cara que traiu ele e matar com as próprias mãos. E ele tinha que ser essa pessoa bélica para se sustentar. E aí ele acabou sendo legal, o Búfalo, porque também a gente demorou para entender isso, o quanto ele era um respiro em relação aos outros personagens. Porque ele tinha uma forma de agir que era diferente, mas não é porque era diferente que era pior. Ele, tudo bem, várias vezes ele toma voltas do profeta, mas ele ainda é o tempo todo uma figura de perigo pro personagem, né? Quando ele tá perto, o que ele vai ameaçar, o que ele vai fazer. Você nunca sabe como ele vai estourar e talvez matar a pessoa que tá ao lado dele. Agora, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, que eu acho que é interessante até pro público que tá pensando, nossa, como eu falei no começo, né? Como é que isso se monta? A partir da ideia de alguém ou de alguém e aquilo vai parar na tela. O quanto que vocês tinham de ideia de que o xamã poderia ser o Búfalo, por exemplo? Ou que o André Lamolla seria o profeta? Quando que eles entraram e a partir de que momento vocês conseguiram construir em cima de algo um pouco mais concreto, além só da imaginação de vocês? Porque a própria imaginação, ela é muito individual, né? Sim. Então, eu tô falando assim, imagina aqui uma árvore com 5 passarinhos, como a gente está ouvindo aqui, porque eles estão aqui mesmo, Sim. de fato. Você vai imaginar um bem-te-vi, talvez eu imagine um Saíra de 7 cores, e o Gustavo, sei lá, um pica-pau, não sei. Sim. Né? É difícil, cada um pensa uma coisa.
E nesse caso, eu acho, da série, dos Donos do Jogo, a gente tem personagens que são atores e atrizes que dão características um desenho muito particular, né? Então, acho difícil imaginar, se não fosse a Juliana Paz, se fosse, sei lá, Regina Casé, não sei, é muito diferente, né? É, total. Então, em que momento que vocês começaram a concretizar e o quanto que vocês, roteiristas, trabalham em cima de algo já concreto ou só da imaginação? Nesse caso, a gente soube tarde, né? Dentro de uma estrutura de desenvolvimento, pré-produção e produção normal, uma vez que a gente já tinha os roteiros uma versão avançada, acho que na versão 4, que quando começou a seleção de elenco. A gente teve essa chance de fazer isso que você falou, que foi uma vez que a gente sabia quem eram os atores, olhar para os personagens e ver. E já tem uma cara. Ajuda muito. Eu acho que uma vez que você sabe quem é o ator e você consegue imaginar ele falando aquelas falas, ajuda você a desenhar as cenas de uma forma muito mais precisa. Nesse caso, eu acho que quase todos os atores foram escalados razoavelmente semelhantes ao que a gente imaginava, então quase ninguém a gente mudou demais o roteiro. Mas uma coisa que ajuda muito no processo, e nem sempre é um momento que os roteiristas têm acesso, mas que eu acho super importante, é o momento da leitura de mesa. Que é quando toda a equipe, ou os chefes de equipe se reúnem numa mesa muito grande com os atores e leem os roteiros de cabo a rabo, assim, né? Do 1 ao 8. Quem tiver metido nessa história, eu não sei se vir pra contar. Só ganha quem joga. E é a última chance de você perceber nuances dos atores, das falas que não estão encaixando, daquilo que tá ficando um pouco natural. Ou de furo de história. Ou de furo de história. Porque às vezes numa versão... tem muito disso no roteiro, né? Sim. Que é resto. Sobrou. Tiraram uma parte porque aquilo lá tava... Mas aí no outro episódio ficou um resto daquilo que era referência a algo que já caiu antes. Então, né, tem essas coisas que é de você dar realmente aquela limpada, né, no roteiro. Super. E as pessoas que estão lá servem como plateia um pouco. Então quer parecer um pouco engraçado se as pessoas riem, você anota. Se alguma coisa não tá clara, eles depois vêm te perguntar, né? Ou falam, mas eu não entendi isso aqui. E então esse é um momento muito importante, eu acho. Algumas alterações foram feitas nesse momento. A Myrna falava vezes demais que ela era a dona da porra toda. E você só percebe quando você lê corrido. Você fala, cara, mas é o 4º episódio que ela tá falando a mesma coisa. Ela precisa falar de um jeito diferente. Ela precisa ter uma ação em vez de um diálogo. Mas, particularmente, o Xamã, que fez o Búfalo, por exemplo, ele trouxe essa impulsividade, espontaneidade que a gente imaginava um pouco pro Búfalo, mas muito mais forte. E aí, em vez da gente querer alterar o roteiro, a gente falou, não, então ótimo, ele é essa pessoa, deixa ele conseguir criar em cima das falas. Pra passar geral! Então, algumas falas do Búfalo que as pessoas gostam e são engraçadas, a gente escreveu, outras o Xamã criou. Eu não sei se foi exatamente ele, imagino que tenha sido. Quando ele chama Campos de Goitacazes de Campos de Boitatá. Eu assistindo ri, porque eu fui pego de surpresa. Falei, cara, Campos de Boitatá é muito bom. Quando ele fala que se eu quisesse um gato gago, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, isso a gente é que escreveu. Mas ele é essa pessoa que, quando sentia que não estava encaixando com o personagem, ele trazia uma coisa nova e, em geral, ficou bom. O personagem do Galego, do Chico Dias, o Chico se apropriou muito do personagem, né? O trabalho dele também é super incrível. Nosso código trair é pior que matar. A gente já imaginava o Galego verborrágico, carismático. Ele tinha essa mistura de carisma e ameaçadora. Nossa, assim. Ele é muito perfeito, porque você dá medo, né? Sim. É aquele cara que... Isso é uma frase que alguém ouviu, sei lá, não sei se foi um ator... Assim, é melhor ser temido do que amado. E uma coisa, e um método de professor que é você, para você ouvido, você tem que falar baixo. Porque se você fala baixo, a pessoa vai ficar em silêncio e prestando atenção. Porque se você grita, a pessoa tá fazendo outra coisa. Talvez ela ouça, talvez não. Mas o Chico Dias tem essa coisa, ele tem a serenidade, né, de uma pessoa que fala assim, esse cara deve ser, né, um psicopata, um fascínora, porque a calma que ele tem para falar os absurdos, isso tudo tem... E eu acho que isso se deve também ao fato de que, a gente estava comentando um pouco antes, né, a força da maturidade dos atores é algo que... quando a gente percebe, é muito legal, assim, de você ver
tanto a Juliana Paz, quanto o Chico Dias, quanto o Otávio Mider, que são atores veteranos, que você fala, nossa, eles têm, assim, em uma frase você fala, tem 40 anos de experiência aqui nessa dramaturgia. O cara trouxe quantas camadas. Sim. E é uma coisa simples. É muito sutil, é muito, né, tá muito nas entrelinhas, mas isso tudo faz diferença. E mesmo o público que talvez não saiba, ele sente, né? Eu não sei dizer o que é, mas aquele cara ali me passou confiança. É um pouco essa ideia. No primeiro episódio tem um monólogo, né, do Galego no casamento, que foi escrito originalmente no roteiro pela Rosana Rodin, eu já achava muito bom. E ele tinha um certo tamanho no roteiro, que para quem não acompanha, a gente normalmente faz uma transferência, né? A gente imagina que cada página do roteiro é o equivalente a 1 minuto na tela. E quando você lê no roteiro, ele tem um certo tempo. E quando você vê na tela, ele tem um tempo muito maior. Porque o Chico se apropriou e foi criando em cima. E é muito impressionante pra mim, quanto ele consegue prender as pessoas. E tudo que ele adicionou, em vez de virar uma gordura, virou algo que faz você ter mais interesse. Atenção, E isso que você falou, assim, não importa o quanto tempo ele vai falar, você vai ouvir ele. Porque ele emana esse poder, assim. Então aquele monólogo ser longo é importante, porque se ele não sustentasse aquele monólogo, ele não era tão forte quanto ele é. As pessoas precisam parar e ouvir ele, assim. É que acontece depois daquela cena que você fala, esse cara aí eu tenho que ter medo dele, esse cara aí não dá pra bobear não. Exatamente. E Bê, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já se conhece há bastante tempo e tal, então assim, eu sei bastante coisas que você pensa sobre esse assunto, por exemplo, de violência, dessa energia de glamorização do crime ou de arma, né, e tal. E queria te perguntar como é que foi trabalhar com essas energias todas dentro do gênero, dentro de uma série que vai para Netflix, sabendo que isso tem que estar e tal, mas como vocês fizeram para deixar isso mais complexo, para deixar isso, para criar questões sobre isso, para trabalhar essas questões que a gente... Acho que nós que trabalhamos com audiovisual, sempre a gente pensa que impacto que a gente está causando com o que a gente está fazendo, né? Que mensagem que a gente também quer passar, até onde a gente vai, até onde a gente não vai, enfim. Fala como foi para você lidar com essa questão. Com certeza é uma questão que a gente debateu bastante também na sala de roteiro e com o Manuel e com o Heitor. Eu acho que a preocupação que a gente tinha foi fazer com que, e aí tem muito a ver com a gente gostar dos personagens, desenvolver bem os personagens, né? Desenvolver a fundo. A nossa preocupação era fazer com que a vida daquelas pessoas tivesse algum valor naquele mundo e para nós espectadores. Então, de alguma forma, não fazer com que as mortes parecessem só um corpo que fosse descartado e que a gente não ouvisse mais falar. Então, desde de personagens que só apareciam um episódio, tipo o Gerson no primeiro episódio, também não quero me aprofundar para não dar muito spoiler, mas a gente sentia que tinha que ter um peso. Então as pessoas tinham que reverberar aquela morte depois, matar tinha que doer. Então, quanto mais a gente sentisse o quão pesado era aquele ato de matar ou de bater, e o quanto aqueles personagens sofriam, a gente sentia que também o espectador ia sofrer. E eu acho que, em parte, o que é bom, né? Você, de alguma forma, a gente estava tentando tratar da violência da forma menos leviana possível. E é claro que é uma série de gênero, que não é um filme vai e veja, um filme de guerra que está querendo te deixar sem dormir 10 noites. Mas eu acho que tinha essa preocupação, assim, e no caso do... agora talvez eu vá dar uns spoilers, mas... Não, tudo bem. Quem ouve nosso podcast, se não quiser spoiler, agora ou pula 2 minutos para frente. Sim. Então, no caso do Sombra, por exemplo, do personagem que é o namorado do esqueleto, a gente discutiu muito sobre como era importante, pela primeira vez na série, a gente ver eles escondendo o corpo. Então, no início do episódio 7, o Nelinho e o Profeta vão esconder o corpo do Sombra. E esconder o corpo do Sombra queria dizer botar um corpo no porta-mala, porque uma coisa é você matar alguém, a gente pensava muito nisso, no calor do momento, o Sombra ia trair, e aí eles estavam numa cena de ação, então matar uma pessoa com adrenalina alta. A outra é você ter que levar um corpo para algum lugar e se descartar esse corpo entendendo o tamanho da questão que estava ali. O tamanho do problema que você estava criando, do efeito traumático que você estava criando no seu irmão. E aí o tempo que eles estavam, no roteiro era mais longo, o tempo que eles estavam no carro, e aí tinha um momento que ele ligava uma música, o Nelinho, e aí a música tinha um certo peso, eles passavam numa blitz, e eles chegavam no lugar, eles tinham que tirar o corpo, e o Profeta estava nervoso, e o Nelinho percebia que ele estava nervoso, e dizia para ele, você quer que eu faça? O Profeta, não, até parece que eu nunca fiz.
tudo aquilo era pra gente dizer, olha, isso aqui não é comum, assim, matar o namorado do seu irmão não é... Que era um brother de infância deles. Um cara que foi criado junto com eles, um É. irmão de criação. Não é algo simples. E a gente já tinha que trabalhar a decisão antes com uma decisão difícil pro Profeta, mas também o pós era importante pra gente. E a gente tentou fazer isso dentro do limite do possível, né? Porque também, obviamente, é uma série que muita coisa acontece muito rápido, então a gente não tem tempo de sentir tudo. A gente tava tentando sempre pensar nisso, assim. E podia ter cortado, a série podia começar já no momento que o esqueleto vai atrás do Profeta reclamando cadê o Sombra. A gente falou, cara, não, a gente precisa mostrar pro espectador que o Profeta, independente do que o irmão diz, tá achando aquilo ruim, tá achando aquilo difícil. E o Nelinho também. Eu sinto que a parte da violência gráfica também, aí eu acho que é mais a área do Heitor, mas eu sinto que também funcionou. O momento em que o Búfalo mata o Gerson com as próprias mãos e socando, dói, né? Não é uma... também não é uma morte que acontece fora de tela, que, não, então, ele morreu e pronto. É pra você ficar um pouco assustado. Eu acho que esse grau de violência gráfica, embora não tão gráfica, ajuda também a você dizer, olha, não estamos falando aqui de um tirinho que faz um barulho que não é o barulho de verdade de tiro, que sai um sangue que não é sangue. É um impacto de uma mão num rosto, tirando a vida de uma pessoa. E eu acho que ajuda também a setar o tom da série. Que não é um filme duro de matar, né? Ela tá falando de uma violência que ocorre... Claro que a nossa série, eu acho que ela é mais exacerbada e mais presente do que o cotidiano do Jogo do Bicho hoje no Rio, mas que acontece, e que aconteceu nos últimos 10 anos com alguma frequência, né? Não, basta ver, enfim, infelizmente a gente tá gravando esse podcast há um mês ou um pouco mais da ação da polícia do Rio de Janeiro e da repercussão que ela teve, e você vê o quão assustadoramente naturalizado né? É uma coisa que é completamente brutal e tal, mas que é isso, que acho que quando eu acho que na série de vocês tem uma preocupação em você se conectar com aqueles personagens, entender e sofrer junto e tudo, e mesmo tá me parecendo agora também que isso tudo vai cobrando os preços aos poucos, né? A gente tem aí pela frente segunda, terceira, sei lá, todos nós queremos que tenham muitas temporadas, e eu comentei com você também antes, dá pra ver que os personagens secundários são muito interessantes, porque acho que o legal de uma boa série, né, é você ter uma quantidade de personagens interessantes suficiente para você poder expandir ela para muitos lugares. Você tem os protagonistas, lógico, que são ótimos personagens, mas tem vários personagens que a gente poderia chamar de secundários e que estão ali cheio de camadas e coisas, e tem sempre alguma coisa que pode voltar, tem sempre alguém que pode parecer muito durão agora, mas você vai ver que não é tão durão assim. E acho que essas fragilidades estão ali apontadas em muitos personagens, inclusive nas mulheres, né? Sim. Tem muita meta para ser descoberta ainda por um monte de gente. E tem uma preocupação de que a gente mata tanta gente que a gente tem que criar personagens novos. Né? E tem uma coisa também que é muito diferente que eu fico pensando sempre ao fazer séries, que a dramaturgia brasileira mais popular, que é a da televisão, das novelas e tal, ela tem uma coisa de que é quase que interativa com o público, né? Quantas histórias de novela a gente já ouviu, o público rejeitou essa personagem, a gente tem que dar um jeito de acabar com ela, dela ir viajar, ou dela morrer, ou dela sei lá o quê, né? Personagens que às vezes eram, sei lá, começam a ficar muito populares inesperadamente, elas crescem, enfim, a gente tem esse savoir-faire, digamos assim, né? Então, numa série, isso não acontece. Ela tá totalmente fechada, super bem acabada, inclusive enquanto não tá o último frame corrigido e a última edição de som aprovada, eles nem colocam data de estreia, quase, né? Eu queria entender com vocês como que é isso, assim, que é esse tiro longo no escuro, né? E aí, como que é a recepção com o público, essa relação com o próprio público, agora que a série está pronta e está no ar e não tem mais o que você fazer para voltar atrás? Eu acho divertidíssimo, assim, eu acho que tem uma frase da série que para mim é muito importante para a série como tema, e eu que sou rato de Twitter, em algum momento pesquisei e vi as pessoas citando, que é quando a Leila fala pro Profeta, família não é ninho, família é prisão. E eu acho que em algum família não é ninho, família é prisão. E não é o que eu acho, tá? É assim, é o que eu sinto que é um dos temas da série, que é essa dicotomia entre ninho e prisão que uma família pode ser. E eu acho, e isso veio de um lugar nos filmes do James Gray,
há muito tempo atrás, quando teve O Amante, que é um filme com o Joaquin Phoenix e com a Gwyneth Paltrow, que é um filme que eu amo, eu li uma crítica, que se não me engano é uma crítica do Sérgio Alpendre, na Contracampo, mas talvez seja na revista Cinética, que ele falava isso. Um dos temas do cinema do James Gray é que família é menos ninho do que prisão, ou era entre ninho e prisão. Eu fiquei com isso na cabeça. Os filmes de James Gray, embora O Amante não seja sobre um mundo de família de drama criminal, os anteriores, que eram Os Donos da Noite e o The Yards, eram. E o Little Odessa, os 3 primeiros filmes dele. E isso ficou na minha cabeça enterrado em algum lugar. E quando a gente estava desenvolvendo a série, eu me toquei que tinha tudo a ver, assim. E que não à toa, o James Gray, que trabalhava esse gênero, tinha colocado como tema, exposto por mim, pelo Sérgio. E eu fiquei com essa ideia de que não é só uma prisão porque você está dentro de uma casa, mas também é uma prisão de expectativa. É o que a família espera que você seja, como espera que você vai se comportar, e o quanto você está seguindo o caminho proposto por ela, ou seja, sendo a pessoa que vai assumir a família. Você está ainda dentro do ninho, mas o quanto você tentar sair, você começa a ver que também é uma prisão. E aí, para mim, o personagem do Profeta, que é esse personagem com uma carência infinita, que tem um vazio dentro dele, porque ele é o personagem adotado, que está o tempo todo tentando agradar o pai, que joga com esse vazio dele, né? O Nélio, que é o pai do Profeta, é um certo morte-assopro o tempo todo, com todos os filhos. E aí eu comecei a entender que isso se adaptava a quase todos os personagens, né? Ao Xavier, que é o irmão do Galego, e o quanto ser aquele conselheiro ali do lado, que é a pessoa que precisa ser controlado e proteger o irmão dos problemas, inclusive o problema que ele descobre com a Leila, da relação dele com a Leila, era também uma certa prisão que ele vivia. E a Leila, aí eu não vou também entrar em pormenores, porque faz parte do passado dela, que a gente vai explorar na série, mas também vivia esse mundo, né? Estar casada com o Galego era uma certa prisão. Ao mesmo tempo, entrar em contato com algumas pessoas que eu não vou esclarecer também era, de alguma forma, retornar ao ninho. E aí, quando você vê que o próprio público cita isso e fala sobre isso, e eu tô falando de uma coisa muito específica que era muito a cara pra mim, mas também como o público recebe cada personagem, como eles têm os preferidos deles, né? E olhando no Instagram e no Twitter, você vê que o personagem tipo Nelinho, que a gente achava que era um personagem super legal, que a gente ia trabalhar mais na frente, virou um queridinho do público, e a gente sente que deu certo. O pouco que a gente colocou dele na tela ou no papel, ele conseguiu cativar. E o quanto as pessoas gostaram das gays trambiqueiras, que as pessoas falam, que é o esqueleto com sombra, o quanto elas viram que a Mirna e a Suzana eram irmãs de fato, e essa parte legal, que parecem 2 irmãs brigando, apesar de elas estarem disputando um poder que, né, causa morte dos seus, talvez vai causar a morte dos seus maridos. E eu acho que quando o público aparece, e esse é o momento que a gente está agora, né, que a gente está desenvolvendo a segunda, algumas coisas são confirmadas, que a gente já desconfiava, outras surgem. O Nelinho, eu acho que foi de alguma forma uma surpresa, que a gente achava sempre gostou do personagem, mas ele cresceu. E é muito legal. Eu acho que é a parte mais legal. E eu também entendo por que escrever novela, que eu nunca escrevi, mas deve ser muito legal, porque você está vendo isso todos os dias. É uma pressão gigantesca, porque você fica, como eu vou chegar no que é, agora que vai ser uma segunda temporada, né? Como eu vou chegar no que é a imagem que as pessoas imaginam que vai ser, a projeção que elas têm do que vai ser a segunda temporada. Qual personagem vai se destacar, o que ele vai fazer. Isso é difícil. Você pode dar algum spoiler? Não posso dar spoiler. Então, é pesado isso, mas ao mesmo tempo ela é muito legal, porque te dá um combustível, né? Não, mas então, aí só pra saber como é que funciona. Então a série estreou agora, foi quando? 29 de outubro. De outubro, agora. Sim. E aí vocês já sabiam que ia ter uma segunda temporada ou depende de como ela Não, a gente já estava desenvolvendo, mas para caso ela fosse aprovada, né? Então a gente recebeu o green light, né, essa aprovação 2 semanas depois que a série estreou, ela foi bem e aí foi confirmada. A gente já estava trabalhando no roteiro da segunda temporada. Mas é claro que uma vez que ela estreia e que tem toda essa recepção do público que você falou, a gente é obrigado a sentar, olhar e tomar decisões a partir disso. Então tem isso, tem essa coisa interativa que eu falei. Mas de temporada em temporada, né? Sim, entre uma temporada e outra. Mas eu queria pegar um gancho de uma coisa que você acabou de falar, essa história da frase, né, da família Noelinha, prisão e tudo, e uma coisa que a gente nota no texto da série é justamente vários personagens têm frases muito assim fortes, né? Eu conheço também a Rosana Rodini, sei que ela gosta de fazer isso, te conheço, sei que você também gosta e tal. E deu muito certo, eu acho, nessa série, né? Porque às vezes pode ficar forçado, porque, mas fulano, mas
acho que vocês conseguiram fazer com que as frases e as personalidades batessem e a série acaba deixando uma série de bordões, assim, né, pro público e tal. Como é que é isso na sala de roteiro? Não foi, assim, eu diria que não foi exatamente proposital, mas eu acho que o fato de ser uma série que se passa no Rio, escrito quase que majoritariamente por cariocas, embora a Rosana não seja carioca, Ela morou lá, né? Morou lá há muitos anos, eu sinto que ela tem uma certa alma carioca. Eu acho que o Rio, a cadência da fala do carioca, o jeito meio debochado de falar, ajuda muito que a gente consiga encaixar essas frases sem elas parecerem roteirizadas. Sim, meio exato, do dia a dia. Porque o carioca é muito zoeiro, é sacana, então essas frases vêm menos como uma lição de moral e mais como uma piadinha. E aí eu acho eu acho que talvez em Minas, em outros lugares, essas frases também funcionariam. Mas o que eu acho que deu certo é que eu cresci ouvindo essas frases. Eu, né? E os roteiristas crescemos ouvindo essas frases. Então, algumas coisas eu já tinha ouvido na rua, outras da minha família, outras eu ouvi na internet, mas, cara, isso aqui é muito carioca. E virou uma certa... E quanto mais a gente colocava e a gente lia entre a gente achava engraçado, e a gente foi pra leitura, essa leitura de mesa, e as pessoas riram, mais a gente foi se sentindo incentivado a colocar. E aí eu criei um arquivo no computador que é só ditados e frases desse tipo. Que eu ia vendo, que eu ia lendo, que eu ia pesquisando. E aí a gente foi utilizando desse jeito, quando era adequado ao personagem. Então o Búfalo é um cara que fala um ou outro de vez em quando, mas tem que ser agressivo, tem que ser uma coisa muito de porradeiro. E aí o Xavier, ele é mais sacana. Então quando ele tá no carro com o Santiago, ele fala quem vive do suor dos outros é sauna. É uma coisa que eu já ouvi na minha vida. E isso faz sentido naquele momento. Naquele momento é algo que ele falaria para aquele garoto, assim. E ele tá falando... Ele não o Otávio entrega muito bem, Entrega muito bem, E acho que, claro, os atores serem bons ajuda muito. Nossa Senhora! No episódio final tem um momento que eles falam várias. Eu acho que foi super importante pra gente também conseguir trazer isso. Porque quando você tá escrevendo a série e você tá andando na rua do Rio, são umas coisas muito engraçadas e muito particulares. Que você falando, cara, mas a série tem que ser um pouco isso. Só que ao mesmo tempo eu não posso partir dessa frase. Ela tem que chegar meio naturalmente na cena que você tá. Então você precisa ter um banco, você precisa estar antenado. Por exemplo, putz, essa frase se adequa muito a esse momento. Não dá pra você ficar tentando forçar ela ali. Se não acontece uma coisa que a gente sempre critica, né? A gente que trabalha com isso fala assim, nossa, quando você vê o roteiro por trás da cena é muito ruim. Você não pode ver que a pessoa parece que tem um teleprompter na frente. Não pode, né? Tem que ser uma coisa que sai dela, assim. Mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é simplesmente... Não adianta tentar naturalizar improvisando e tal. Às vezes você precisa realmente de um negócio que vem e tufe em um segundo, né? A do Gato Gago e Mimimi, eu tinha muita dúvida se ia dar certo. Que é quando o Búfalo fala isso. E foi uma das primeiras coisas que eu vi sendo tweetadas, porque já logo no episódio 2, eu tô muito cedo na série, foi essa. Eu falei, ufa, essa encaixou. Porque quando eu ouvi, eu ri. Eu lembro de ouvir essa frase e falar, cara, isso é muito bom. Porque é aquela frase que você demora um segundinho, né? É um gato gago que faz mimimi. Esse mimimiau, quando você entende, você ri. E aí quando rolou, eu fiquei super feliz. Vou te fazer uma pergunta agora, porque achei muito interessante você falar essa coisa da violência e do cuidado, né? Por exemplo, alguns personagens que são ali essa mistura de alguém que está cuidando dos seus, da sua família e tal, e ao mesmo tempo é ultra violento. Essa mistura de violência e cuidado, por acaso, vindo para cá esse final de semana, eu estava ouvindo o último capítulo do livro chamado Despertar de Tudo, um livro de antropologia e tal, mas que ele fala uma coisa super interessante, que é justamente como nas culturas ocidentais das quais a gente veio, assim, a ideia de cuidado e violência vem da estrutura patriarcal, que o pai, a figura do pai, do rei, do soberano, ela se coloca como alguém que precisa cuidar dos seus, e para isso ele faz uso da violência. Sim. Seja uma violência interna em casa, seja a violência de ter o controle do Estado, da polícia e tal. E que em outras culturas antigas, por exemplo, na cultura americana, da região dos Grandes Lagos e tal, a violência e o cuidado eram coisas separadas. A parte doméstica, o cuidado era das mulheres, e você não tinha nenhuma situação de violência obrigada no círculo familiar, e a violência externa se dava daí pelos homens, e existia essa separação. Então, tudo isso me fez pensar isso, o quanto essa ideia
tá na fundação da gente como sociedade, né? Sim. Essa ideia do cara que cuida e ao mesmo tempo é ultra violento, né? E como ao mesmo tempo, para você construir um personagem tipo a Myrna Guerra, também baseada, né, na realidade, ela para conseguir ser aceita ou crescer naquele mundo, ela precisa mimetizar o potencial de violência que ela viu nas figuras masculinas com as quais ela cresceu, né? Então, claro que você tem um personagem tipo a Layla, que ela é mais da palavra, ela é mais da manipulação, a potencial dela de estrago naquele mundo não se dá necessariamente pela violência, mas a pessoa que vem depois, de uma geração mais baixa, que tem mais chances de em algum momento chegar lá, é a Myrna, e ela se porta. O jeito que ela fala, o jeito que ela se impõe, a facilidade que ela tem para dizer vai tomar no cu, puxa o cabelo e dá tapa, e ao mesmo tempo também mata ou não mata. Ela precisou mimetizar isso. Eu acho que, embora seja uma mulher, claro. ela teve que fazer isso, né? É. E eu acho isso muito importante, porque ao mesmo tempo, voltando para a figura do Nelinho que a gente gosta, ele é ao mesmo tempo a pessoa que cuida muito fortemente, mas ele também é o principal executor daquela família, ele é a pessoa que tem mais facilidade em cometer essas violências, mas isso não quer dizer que ele vai ser a pessoa que vai chegar no topo, porque ele não tem outra parte, que é a ambição de poder naquele mundo, assim. Ele só tem esses dois lados, assim. Ele mistura muito isso de um jeito, inclusive, feminino, se você parar pra pensar. Porque ele cuida... Isso é muito interessante no personagem dele. Inclusive, Pô, vou dar mais um spoiler aqui, foda-se. Isso é colocado no final, né? Por uma personagem... Outra personagem que é super interessante, by the way. A Tamires. A Tamires. E eu acho que a gente também quis trabalhar a Tamires por esse lado, né? A gente tem poucas personagens femininas. É um mundo, no final das contas, muito masculino e a gente queria fazer todas as personagens femininas terem um traço marcante, que fossem personagens que a gente aproveitasse. A Tamires é essa pessoa que se afeiçoou pelo Nelinho por um motivo que parece atípico. Ela vê no Nelinho a figura que ela quer ser, porque o Nelinho por fora é o executor, é o cara da guerra, é o cara que pega em arma. Ele não é o cara do papinho, que ela vê o Profeta como esse cara da política. É um cara que sabe manipular, é uma pessoa que sabe se impor pela palavra. E o Nelinho não, mas o Nelinho, uma hora ela fala pro Nelinho, né? Você é quem faz, né? Eu gosto de você porque você é a pessoa que faz. Ela quer ser a pessoa que faz. Ao mesmo tempo, quanto mais ela chega perto do Nelinho, mais ela vê que, embora ele seja a pessoa que faz, ele não é a pessoa que só faz. Ele é a pessoa que sente, ele é a pessoa que sofre, e aí ela também se afeiçoou por esse lado, mas não é a primeira coisa que atrai ela a ele, né? Ela atrai porque ela acha que é um espelho. Ela olha para aquela organização e fala, eu não sou, o arquétipo que eu quero seguir não é o arquétipo do Profeta, é o do Nelinho. Tem uma personagem do The Wire, que é a Snoop, que quando a gente estava escrevendo eu lembrei bastante. É uma personagem também pequena no The Wire, mas que é muito marcante. Ela é uma executora, só que você conhece ela na série, ela já está muito desenvolvida no mundo do crime. Ela já chegou num patamar que ela é a segunda principal executora de uma gangue. E a gente pensou, bom, como poderia ser a Snoop muitos anos antes? Entrando no crime, sendo filha de um homem assassinado, que é muito comum, né, nesse meio, o tema da vingança. A gente queria que da Tamires não fosse exatamente vingança. O que movesse ela para chegar lá tivesse a ver com a morte do pai, mas também tivesse a ver com a vontade dela anterior a fazer parte daquele mundo que o pai não deixava. O pai era uma barreira. Eu acho que embora o tema de vingança seja super comum e trabalhado nos dramas criminais, a gente sentiu que dava para se distanciar disso. Então, os personagens não vão muito nesse caminho. A própria Layla, né, que teria motivos de vingança, ela tem outras camadas ali. Ela tem uma ambição, ela tem um projeto de poder, ela tem um afeto para com os filhos, então acho que ajuda também a não ficar só no mesmo tom. Essa série tem um quê de The Wire, né? Em algum lugar, assim, justamente você falando de ter um mundo do crime e tal, mas com personagens muito... The Wire também tem isso, né? Os personagens são muito interessantes e tal, e daí você vai mergulhando numa coisa que é baseada numa realidade, tem um lastro de mundo real, mas também tem um lastro de humanidade real, assim, não são tipos tão óbvios, assim, né? Sim. Porque vocês têm bastante personagem, assim, é o que você falou. Dentro desse gênero, vocês até têm bastante personagens femininas, né? Sim.
E as personagens femininas estão ali no jogo, no fundo é uma série sobre isso, sobre disputa de poder e tal, elas estão ali disputando poder, mas não todas estão no mesmo lugar, né? Isso que você está falando, né? Disputando da mesma forma e tudo. Total. Foi muito legal pra gente ter depois a Juliana Paz, que aí você falou, eu acho que a Juliana trouxe um lugar pra Leila que era, você estava acostumado a ver a Juliana mais pra fora, né? Ela é uma pessoa que você conseguia ver o interior muito facilmente nos personagens que ela tinha feito antes, pelo menos os que eu conhecia. E ela trouxe pra Leila esse outro lado. Essa pessoa que ela estava nos lugares às vezes quase sem ser vista, embora seja muito bonita e bem vestida, ela conseguia estar nas sombras. Aqui é Rio de Janeiro, Profeta. Esse jogo que você tá querendo entrar, todo mundo aposta alto. E aí tem, assim, eu não vou ficar dizendo que a gente estava pensando em Shakespeare no que a gente estava fazendo, mas tem muito do Shakespeare, né, em qualquer drama de sucessão. Teve alguém que assistiu a série e falou, é tipo um Succession carioca. Eu diria, não sei se é pra tanto, mas eu acho que tem a ver com a ideia de que disputas intrafamiliares sobre sucessão. E eu acho que essas personagens femininas, tipo a Leila, que estão operando nas sombras, são super importantes. E eu acho que a Juliana conseguiu surpreender, eu acho, que o público sendo essa pessoa, que todo mundo sabe quem é, ninguém olha pro rosto dela, pra figura dela e não imagina que ela vai ser importante, mas dentro da cena, você consegue entender como ela tá operando nas sombras, né? Ela não tá chamando a atenção que ela chama pra gente, pro público. E eu acho que isso funcionou, assim. E eu acho que a Mel Maia e a Júlia Bucaccio, quando fizeram As Irmãs também, elas entregaram essa sororidade, assim, muito esquisita, que você sente, né? Eu acho que a briga delas eu acho muito legal, porque é uma briga ao mesmo tempo real, mas de irmãs também, sabe? Sim, claro. Que você permite falar uns absurdos, porque você sabe que depois a pessoa vai te perdoar, sabe? Vagabunda, filha da puta. Como é que é? Repete. Repete! Disse vagabunda, filha da puta, é isso que você é. Eu adoro quando você não consegue se segurar no seu papel de princesinha recatada. Se solta, Suzy. Sai! Se solta! Larga! Corre! Menina, sua família! Meu solta! Ai, caralho! Tá maluca, porra! Filha da puta do caralho! Sua piranha! Como é pra você trabalhar tanto tempo no roteiro, imaginando as cenas e tal, né? Claro que a gente, todo mundo que escreve, pensa, imagina alguma coisa quando tá escrevendo aquela cena, como que ela vai ser encenada, como que ela vai ser. Como é que é depois ver isso, filmado? E assim, o quanto você acompanha, ou como é que é essas... que você... Tem coisa que surpreende positivamente, negativamente? Como é que é essa sensação? Eu acho que o quanto o roteirista acompanha depende muito do processo. Eu acho que também depende da necessidade do roteirista estar ou no set ou na pós-produção. No caso do jogo e também do DNA, não teve muito essa necessidade. Eu entrei para escrever ADR. ADR é Additional Dialogue Recording. Dublagem. Uns momentos em que precisava esclarecer alguma coisa do roteiro, alguma cena que foi cortada e você precisava colocar informação na boca de um personagem. Eu assisti, se não me engano, na V2 de edição e para mim é um momento de muito frio na barriga. Eu sou muito crítico. Então, a minha sensação é sempre, isso aqui não deu certo, nossa, não, isso aqui se eu vejo uma fala que tava no roteiro, que tava escrita desse jeito, que eu sinto que não encaixou, já fico nervoso. Mas, no caso do jogo, eu senti mais uma surpresa boa do que esse desespero. Eu gostei muito dos atores assim, que eu vi, eu senti que tinha um ritmo. Uma preocupação que a gente tinha ao longo do desenvolvimento do roteiro era conseguir fazer com que os episódios tivessem uma certa intensidade, uma tensão, que eu acho que no mundo do streaming, e acho que essa é uma discussão para um podcast inteiro, mas que no mundo do streaming, a necessidade de ganchos e de viradas o tempo todo é muito grande. Isso já tinha ficado claro no DNA do Crime, acho que o dono do jogo confirmou. Você está disputando com milhares de outras séries, o poder de mudar de canal. E com um controle remoto. Que é diferente isso, né? do que era 20 anos atrás, que se você trocasse de 30 anos, se trocasse de um canal, você tinha outros 3, que eu estava fazendo coisas muito diferentes. Nesse, você tem outras centenas ou milhares de opções
em diferentes streamings, então você precisa estar o tempo todo engajando. E que tá tudo disponível ali para você, né? Então não é assim, nossa, eu preciso ver essa hora porque senão daqui a pouco não vai ter mais, né? Vai dar um maior trabalhão para eu conseguir assistir. Então tem essa coisa de que eu gosto de cinema, gosto de assistir a um filme no cinema, né? Sem interferência, tipo, não, você tá aqui, agora você vai ficar até o final. Essa coisa de que você tem que manter a atenção do espectador sempre muito assim, latente, né? E é isso, toda hora você tem que dar um estímulo para aquela pessoa continuar querendo assistir aquilo ali. Para mim, como espectadora, às vezes é um pouco estressante. Cansativo. É isso, você fala, nossa, eu tô sempre sendo provocada, sabe, não tem, né, aquele momento que você dá aquela relaxada, só tá, claro que existe um pouco também, né, esse momento, mas eu digo que eu sinto essa dinâmica, né, desse mecanismo tá sempre sendo acionado. E agora é isso, são os nossos tempos. Foi um aprendizado para mim, porque assim como a Marina, eu não necessariamente era um consumidor de séries que eram tão aceleradas e que tinham tantas viradas, mas uma vez que você está escrevendo e aí você começa a ler o seu roteiro, você imagina o que está no ar e a concorrência fala, não, isso aqui tem que ser mais rápido, tem que acontecer mais coisa. E é super complicado, porque não só tem a ver ou não, porque isso eu acho que importa pouco, mas com o que eu assistiria, também exige do roteirista um nível de trabalho, de ideias muito grande. Assim. Às vezes eu fico brincando que a gente gasta numa temporada ideias que poderiam, em outros tempos, durar 4 temporadas. Porque é muita virada, é muito plano. E que tem que fazer sentido. E que tem que fazer sentido. Porque senão eu me incomodo. Tem gente que não se incomoda. Você fala, nossa, mas por que fez? Não faz o menor sentido com o que veio depois, nem o que veio antes. Mas é só porque tem que ter uma virada. Eu me chateio. Eu falo, não, gente, isso aqui não faz o menor sentido, porque não é coerente. Sim. Quando eu vejo as pessoas falando, nossa, eu sentei pra assistir o Dono do Jogo, eu queria assistir um episódio, assistir os 8 numa noite, eu penso, ufa, é o que a gente queria. Assim, a gente tava realmente perseguindo esse lugar. Binge. E eu acho que também é legal. É claro que não é exatamente o tipo de cinema que eu assistia antes, e eu também acho que essa experiência da sala de cinema, de você sentar e ver o tempo, sentir o tempo passando como parte da experiência, é super legal, mas ao mesmo tempo, quando você percebe que as pessoas conseguiram terminar a série em 2 dias, é muito mais legal do que as pessoas falam assim, não, posso assistir até o segundo, não, vou retomar. Assim, se eu tivesse escolhendo um dos 2, eu prefiro a pessoa assistir os 8 episódios, porque no fundo a gente escreveu 8 episódios, deu trabalho para 8 episódios, então essa é uma dificuldade do roteiro pro mundo de hoje. Eu não diria que é só pro streaming, né, eu acho que é para qualquer produto audiovisual, e que é um desafio constante, mas que eu sinto que uma vez que você pega o jeito, em termos de público, pelo menos se paga, sabe? Mas uma coisa que os nossos... Provavelmente o pessoal que está ouvindo vai querer que a gente pergunte, a gente vai perguntar, não sei o que o Bernardo vai poder falar. Você pode adiantar alguma coisa da segunda temporada? Não posso. É que vai ter uma segunda temporada. Não, isso foi super anunciado. Vai ter uma segunda temporada, mas vocês vão ter que esperar para ver. Sim. Até porque eu já não poderia e também eu sinto que ainda está no início do desenvolvimento, nem teria... Pode mudar. Tudo pode mudar. Então você pode falar, então, já que pode mudar. Não, porque depois fica. Mas tá muito legal, eu acho que a gente tá muito empolgado e a gente tá toda, assim. Agora, de fato, que a série estreou e que a gente já viu como se foi a recepção do público, tem que ser uma linha reta até o momento de filmar, que eu nem sei exatamente qual é a data. Eu sei que tá todo mundo trabalhando pra ser, né, a menor janela possível de entre uma temporada e outra. E aí, eu tava vendo aqui que foi pela primeira vez na história deste país, uma série foi filmada e lançada no mesmo ano. Que filmaram em janeiro e fevereiro e lançaram em outubro. Recorde. Tinha uma data que a Netflix estava procurando, que tinha a ver com o estresse da Netflix, e assim, aí não foi exatamente o meu departamento, mas foi impressionante como a pós-produção andou rápido, assim, edição rápido, tudo rápido. Eu tomei um susto quando eu soube. Porque a série começou a filmar em janeiro, né? Mais pro final de janeiro. E foram alguns meses de filmagem. Imagina, ela estreou em outubro. Imagina como foi a edição e finalização. Eu tô olhando aquele cronograma de entregas. Já me deu até um nervoso. Exatamente. Não é a minha parte, mas eu também fiquei nervoso. Essa é uma das partes que eu tenho que, às vezes, encarar. Mas que legal, Bê, então, parabéns. Bernardo, obrigado. Obrigado vocês. Valeu, sucesso espero aí que... na primeira, já mas na segunda também. Obrigado. Sucesso. Valeu. O nosso podcast de cinema é uma produção da Mira Filmes.
O roteiro, a direção e a apresentação são de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura. A direção de produção é da Sabrina Macedo. A edição, da Júlia Leite e Léo Tony Costa. Nas redes sociais, Léo Tony Costa.